em uma só bateria. Pois não? Eu perguntei se estão aptos a votar. Surgiu aqui duas questões. Uma questão relativa ao se era pai dos 8 filhos consanguíneos não há maior relevância, né? Com relação à questão do estado emocional, aí as partes já debateram. E com relação ao tempo da discussão, também isso está debatido. Não vejo como esclarecer. Assim, o senhor considera-se apto a julgar? Assim. Eu pediria que vocês mantivessem as cédulas fechadas e separadas e vissem exatamente qual que diga, qual que é assim, qual que é a não, para não se equivocarem no voto. E que um não veja o voto do outro. A primeira rodada, ou o primeiro oficial que vai passar recolhendo, vai recolher a posição de vocês, o voto de vocês, a decisão de vocês sobre a questão que está sendo formulada. E de acordo com essas respostas, nós vamos deslumbrando a sequência do julgamento. As questões que se fazem são duas e devem ser respondidas nessa primeira coleta do voto. Se o réu Geraldo desferiu facada contra a vítima Maria, produzindo as lesões, e se essas lesões foram a causa de sua morte. No tocante a estas duas questões, tanto a acusação quanto a defesa se harmonizam. Não há divergência entre acusação e defesa quanto a isso, de que houve as lesões e de que as lesões foram a causa da morte. Mas os senhores estão livres para julgar de acordo com a consciência de cada um. Então vai passar o primeiro oficial de justiça colhendo o voto. Atenção, só um instantinho. Eu pediria que muito discretamente olhassem o voto que ficou retido e se realmente foi, ok? Pode. Acorda, Bia. Olha quanto 552 não. Agora é o quesito em que há divergência entre acusação e entre defesa. A defesa pretende a resposta sim. A acusação pretende a resposta não. Defesa sim, acusação não. De acordo com os debates que foram desenvolvidos aqui. A questão é a seguinte: o jurado absolve o acusado? É essa a pergunta. Não,
senhor vai responder. O jurado, o senhor absolve o acusado? Aí o senhor, a defesa quer uma resposta sim. A acusação quer uma resposta não. Pode recolher? Novamente, eu peço que olhem bem discretamente para ver se é isso, né? Ok. Pode recolher antes. Ei, neném. Acorda, Bia. Chamou Bia. Acorda, Bia. Bia. Eu quero lá meu negócio. Senhores jurados, de acordo com os debates desenvolvidos, o próximo quesito refere-se à indagação. Configurou-se homicídio privilegiado? A defesa sustenta que sim, que se trata de homicídio privilegiado. A acusação entende que não se trata de homicídio privilegiado. Isso resulta como consequência em condenação nessa figura penal, homicídio privilegiado. A defesa quer sim, a acusação quer não. O privilégio, o homicídio privilegiado implica na diminuição da pena do acusado. Por isso a defesa quer sim, a acusação quer não. Pode recolher. Os demais quesitos ficam prejudicados
porque o reconhecimento do privilégio afasta a aquisitação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Antes de fazer a leitura da sentença, eu gostaria de rapidamente explicar as etapas até alcançar o plenário do júri. Vejam, o fato ocorreu, entendo o ocorrido fato, esse fato deu lugar à notícia crimes, que foi o boletim de ocorrência, que a defesa se referiu no início dos trabalhos. Deste boletim de ocorrência, a autoridade policial, lá do 25º, instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato e fornecer informações, elementos, para que o Ministério Público pudesse exercer a ação penal, que no caso aí é a ação penal pública. Foram realizadas as diligências próprias do inquérito policial, ouvidos testemunhas, elaborados os respectivos laudos, e esse inquérito encerrou-se no âmbito extrajudicial, no âmbito administrativo, no âmbito da polícia. Terminado o trabalho da polícia, esse inquérito é remetido ao juiz. O juiz abre vista ao órgão do Ministério Público, que é o titular da ação penal. E de posse desses elementos, se o Ministério Público entende que há elementos suficientes, ele dá início à ação penal. Ele oferece a denúncia contra aquele sujeito que o inquérito indica como sendo o autor ou coautor do crime. Oferecida essa denúncia, ela é submetida à apreciação do juiz. O juiz a recebe ou a rejeita num primeiro momento. Em recebendo, ele manda citar o acusado para que o acusado apresente resposta àquela acusação no prazo de 10 dias e indique as testemunhas. Junto com a denúncia, o promotor também oferece as testemunhas, o rol de testemunhas, e numa fase subsequente, após essa resposta, o juiz novamente aprecia os termos da resposta e prossegue ou não no processo. Recebendo novamente a denúncia e não havendo matéria relevante processual naquela resposta à acusação, não sendo motivo de absolvição sumária, o juiz prossegue no processo com a instrução processual, aí sim, em audiência contraditória. As testemunhas indicadas pela acusação são ouvidas, as de defesa também são ouvidas perante o juiz monocrático. Após essas oitivas, procede-se aos debates perante o juiz monocrático. A acusação profere as suas alegações finais, a defesa também apresenta as suas alegações finais. No que até ali se apurou, sobre o que até ali se apurou. Diante de todo esse conjunto, daquilo que sucedeu no inquérito, daquilo que sucedeu nesta primeira fase do processo, o juiz vai adotar uma decisão. Se ele estiver diante de indícios de autoria e de prova de materialidade, ele profere uma decisão que é denominada como pronúncia. Ou seja, ele admite que aquela acusação é possível, ou melhor, que aquela acusação é provável, que aquele fato provavelmente aconteceu e que o acusado provavelmente é o seu autor. Então ele pronuncia, ou seja, ele remete o acusado para ser julgado pelo tribunal do júri. Se ao contrário ele entende que aquela acusação é improvável,
não há indícios de autoria, não há prova